felizes, todos alegres, todos sentindo a presença do Espírito Santo do Senhor. Santo é o nome do Senhor. É maravilhoso ver a igreja cheia, não somente cheia de pessoas, mas cheia de adoradores, homens e mulheres, crianças, que adoram verdadeiramente aquele que é digno de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. Ainda em pé, eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Vamos fazer uma leitura do capítulo 10, dos versículos 46 a 52. Amém? Que o Senhor conduza cada palavra, cada pensamento, cada reflexão que nós venhamos a fazer essa manhã, e que cada um de nós saia daqui verdadeiramente cheio da presença do Senhor. Que Deus esteja trabalhando a vida de cada um. Amém? Capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos, versículos 46 a 52. O cego de Jericó. Talvez a versão que eu vou ler aqui seja diferente da versão dos irmãos, que a minha versão é uma versão mais antiga, mas o sentido das palavras é o mesmo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero repetir essa frase, porque essa frase ela é muito pertinente. Disse Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? De novo essa pergunta. Jesus disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu faço questão de repetir essa última frase, que ela é muito importante. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Os irmãos podem se assentar. É interessante como o Espírito do Senhor, ele não nos confunde, ele não nos deixa confusos. Eu, ouvindo a ministração da escola bíblica, eu ouvindo a ministração do Wagner aqui em cima, e é interessante como alguns momentos da ministração da escola bíblica e o próprio testemunho do Wagner aqui em cima, ele coloca direta ou indiretamente essa questão: o que você quer que eu te faça? É a pergunta que Jesus fez para Bartimeu. Essa passagem bíblica, ela fala a respeito de um homem que era cego, que vivia na cidade de Jericó, que mendigava pelas ruas de Jericó,
E segundo a sociedade da época, ele vivia a condição mais miserável, porque ele, além de ser cego, de ter uma deficiência que já o impedia de ter uma convivência com a sociedade normal, ele era um homem cego e ele, diante disso, diante da cegueira, ele mendigava pelas ruas. Ele vivia à margem da sociedade. O relato bíblico nos diz que Jesus Cristo, a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó. A palavra nos informa que Jesus ele passa por Jericó com os discípulos e uma grande multidão que o acompanhava. Ele faz uma passagem breve por Jericó e, saindo da cidade, caminho de Jerusalém, eis que Bartimeu estava sentado à beira do caminho, miserável, cego, mendigando. Porém, quando Bartimeu ele ouve falar que Jesus estava passando por ali, Bartimeu ele se entusiasma. Certamente ele já ouvia de Jesus, já havia ouvido falar daquele profeta de Nazaré, daquele homem que pregava, que proclamava o reino de Deus, que promovia curas, que tinha um ensino com autoridade, que não era igual a de nenhum dos escribas. Então Bartimeu já deveria ter ouvido falar de Jesus. Naquele momento que ele percebe e ele ouve o movimento das pessoas afirmando que Jesus estava passando por ali, a palavra diz que Bartimeu ele se entusiasma com aquilo. Ele começa a aclamar, começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho interessante esse primeiro clamor de Bartimeu, porque ele não fala: Senhor, me cura, eu quero a cura, eu quero a cura. Bartimeu não pede a cura, ele exalta aquele que certamente, através dessa afirmação dele, ele cria que aquele era aquele de quem as Escrituras tratavam. Ele reconhece em Jesus, mesmo sem vê-lo, mesmo sem conhecê-lo, só de ouvir falar das maravilhas, dos milagres, do poder, da autoridade com que ele falava sobre o reino. Bartimeu reconhecia em Jesus aquele de quem as Escrituras testificavam. E ele se levanta, e ele se exalta, e ele se entusiasma, e ele clama por misericórdia. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Naquele momento, muita gente passa pela frente, atalha o caminho de Bartimeu e tenta impedi-lo, não somente de se aproximar de Jesus, mas de continuar exaltando aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória. Não quiseram impedir que Bartimeu somente fosse até Jesus. Quiseram impedir que ele continuasse clamando e exaltando a glória do Senhor, em reconhecimento verdadeiro aquilo. Aquela turba, aquela multidão se levanta e pede para que ele se cale, mas ele insistentemente, ele grita, ele clama em desespero, mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O entusiasmo daquele homem naquele momento foi tamanho, foi tão grande, foi de uma entrega tão grande, que Jesus, envolvido no meio daquela multidão, com um propósito de ir até Jerusalém, porque em Jerusalém ele sabia o que o aguardava. As Escrituras se cumpririam acerca do Messias. E Jesus a caminho de Jerusalém, mas em dado momento ele para. Eu fico imaginando a cena, Jesus andando para chegar em Jerusalém, com toda a multidão em torno dele, os discípulos, ele para, como aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, quando tocou na orla dele, né? Ele estava rodeado de pessoas, envolvido naquele movimento todo. Quando a mulher toca nele, ele para no meio da multidão e procura quem havia tocado nele. Naquele momento o Senhor para, toda a multidão para em torno dele,
E Jesus fala: chamem ele. É interessante a gente perceber como o clamor de Bartimeu, como a exaltação de Bartimeu acerca da pessoa de Cristo, como isso contagiou o Mestre. Jesus ouviu e viu naquele homem sinceridade de adoração, entrega verdadeira a essa adoração. E Jesus para naquele momento e fala: chamem ele. Aqueles homens, então, que anteriormente haviam tentado parar Bartimeu, fazê-lo se calar, diante da ordem de Jesus, eles vão até Bartimeu e dizem para Bartimeu: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. A Bíblia fala que naquele momento Bartimeu, ele se levanta num sobressalto, ele tira talvez a capa de si, que talvez estivesse impedindo ele de andar, estivesse atrapalhando o passo a passo dele. Ele lança a capa do lado e vai juntamente com alguém conduzindo ele certamente até Jesus. E eu quero dar uma pausa nesse momento aqui. Quando Bartimeu vai até Jesus, depois de ter vivido esse primeiro momento de clamor, de ter chamado a atenção de Jesus, Bartimeu, ele manifesta nesse processo todo muita confiança de que Jesus, ele era realmente aquele de quem a palavra, de quem as Escrituras testificavam. Ele tinha confiança que Jesus poderia curá-lo daquela cegueira, poderia libertá-lo daquele mal. Ele vai resoluto até Jesus. Ele mostra perseverança também, porque quando ele se dispõe a ir até Jesus, além da capa que atrapalhava a movimentação dele, aquela turba, aquela multidão tentando impedi-lo, e ele insistentemente, perseverantemente, ele passa por cima daquilo, gritando ainda, insistindo no clamor, e Jesus ouve o clamor daquele homem, e ele manifesta da mesma forma que Jesus, ele era realmente, pela visão espiritual que ele teve, porque quando ele creu que Jesus era o Messias, ele teve a visão espiritual de que o Senhor poderia sim curá-lo daquela cegueira. Essa pausa que eu pedi nesse momento aqui, quando Jesus pergunta a Bartimeu: que queres que eu te faça? Eu quero voltar no tempo e contar uma passagem da minha vida, em que eu estava no mundo ainda, e havia começado a conhecer a palavra e conhecer a igreja, mas ainda preso, né, à minha rotina no mundo, preso às festas, preso às baladas, aos amigos. E conheci a Nadir e a gente estava vivendo um namoro naquela época, e a gente, houve um momento em que nós questionávamos muito a palavra, né, ela afastada da igreja, eu no mundo, e a gente conversava muito a respeito da palavra, porque eu tinha um certo conhecimento e ela já era uma cristã de algum tempo. A gente sempre conversando a respeito da palavra, eu preso ainda às coisas do mundo e bem assim, sem a disposição, porque ela já havia me convidado para vir para a igreja, vamos na igreja, vamos participar dos cultos, e eu sempre resistente. Houve um momento em que nós estávamos, eu me lembro até hoje, indo da casa dela para a minha casa, e conversando sobre isso, sobre a igreja, sobre as coisas de Deus, sobre a condição em que nós estávamos. Eu disse: mas como é que eu vou ter certeza de que as coisas são assim mesmo? Como é que eu vou ter certeza de que Deus tem algo para a minha vida? Como é que eu vou ter certeza de que esse é o caminho? Naquele momento, saiu um carro de trás de nós, nos ultrapassou e parou na nossa frente. Na parte de trás do carro tinha uma faixa escrita assim: tem dúvidas? Leia a Bíblia. Naquele momento, eu olhei para ela, ela olhou para mim,
falou, e aí? Naquele momento eu senti isso aqui. Jesus falando, o que você quer que eu faça por você? O que eu preciso te falar? Preciso apresentar para você, para que você entenda o que eu quero para a sua vida. O que eu preciso fazer por você. Deus, Ele usa pessoas, Deus, Ele usa a natureza, Deus, Ele usa situações, Deus, Ele usa aquilo que Ele quer para te mostrar, para te apresentar a realidade que Ele tem para a sua vida. Ainda que você muitas vezes esteja vivendo uma fantasia nesse mundo, que nós sabemos o que é o mundo, eu sei, eu vim de lá, grande parte dos que estão aqui sabe o que é o mundo. Ainda que nós estejamos vivendo essa fantasia que é o mundo, tudo aquilo que o mundo nos apresenta, é que num primeiro momento, quando estamos lá, sem essa visão espiritual que Bartimeu buscou aqui, nós achamos que tudo é muito bom, nós somos resistentes. Mas existem momentos quando Deus usa pessoas, Ele usa situações, Ele usa a natureza, Ele usa certas coisas que nos deixam constrangidos com o amor dEle por nós, com o cuidado dEle por cada um de nós, com aquilo que Ele tem para nós, e às vezes nós negligenciamos, porque achamos que estamos num caminho muito melhor. Quando Bartimeu se levanta e Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça por você? Eu senti naquele momento lá, Jesus falando para mim, o que eu preciso te mostrar, para que você entenda que eu tenho um caminho para você, que eu tenho um propósito para a sua vida, que eu tenho algo muito melhor, muito mais alto, muito mais perfeito para você. Eu senti isso aqui. O que você quer que eu te faça? Por que tantas dúvidas? Por que tanta neura? É porque eu tinha a minha visão espiritual fechada. Até aquele momento eu era cego. A partir daquele momento o Senhor começou a tirar, como fez com Saulo, que se tornou Paulo. A partir daquele momento o Senhor começou a tirar as escamas dos meus olhos. Eu fiz aquilo que o Senhor, através de uma circunstância, me apresentou. Leia a minha palavra. Eu comecei a buscar a Bíblia e a minha visão foi se abrindo. As escamas foram se caindo. Eu fui sendo curado da cegueira. É certo que a gente tem muitos tropeços na vida, mas uma vez tocado pelo Senhor, com a sua visão aberta por Deus, por mais que você tropece e caia, o Senhor está sempre ali com as mãos estendidas para te levantar, e você se levanta. E isso é a maravilha de Deus. Ele tira as escamas dos seus olhos, Ele abre os teus olhos, Ele te cura da cegueira, para te dizer o seguinte, agora você está me vendo na tua frente, você sabe o caminho que eu tenho para você, ainda que você tropece e caia, ainda que você se perca no caminho, que a cegueira volte a te afligir novamente em algum momento, você tem a possibilidade de abrir os seus olhos e me enxergar na tua frente. Eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Eu vou te mostrar um caminho melhor. Um caminho mais perfeito, um caminho mais agradável. Naquele momento, quando o Senhor pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? É interessante que o Senhor Jesus via que Bartimeu era cego. Quando Bartimeu chega até o Senhor olha para ele e vê nele um homem cego. Mas ainda assim Jesus pergunta, o que você quer que eu faça por você? Essa pergunta do Senhor, ela se estende a cada um de nós, hoje, nessa manhã. O Senhor fala com cada um de nós. Ele toca na nossa visão, Ele toca na nossa mente, no nosso coração, Ele nos abraça. Se sinta abraçado por Deus agora, nesse momento. E o Senhor te pergunta, falando no teu ouvido, fecha teus olhos. Sinta o abraço do Senhor agora. O Senhor está te abraçando e Ele fala no teu ouvido, bem mansamente, o que você quer que eu faça por você?
Jesus pergunta para cada um de nós: o que você precisa de mim, quer que eu faça por você? Jesus, ele não somente quer curar Bartimeu nesse momento, ele não quer só curar você das suas angústias, das suas tristezas, das suas frustrações, da tua depressão, da tua dor na alma. Eu não sei o que você vive, mas o Senhor Jesus sabe o que você vive. Ele sabe cada segundo da tua vida. Ele conhece cada agrura que você tem vivido. E Ele pergunta novamente no teu ouvido: o que você quer que eu faça por você? Sinta e ouça essa voz meiga, terna, do Senhor falando com você nesse momento. O que você quer que eu te faça? Qual é o milagre que você precisa? Essa manhã eu estou disposto a te dar esse milagre, a promover na tua vida o livramento que você precisa, a cura que você precisa, o milagre que você precisa. Jesus não queria somente curar Bartimeu naquele momento. Jesus queria uma comunhão com ele. Porque quando ele pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu faça por você? Ele via um homem cego na frente dele. Mas ele queria ouvir de Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Fala para mim. O Senhor fala com cada um de nós. Eu sei o que você tem no seu coração. Eu sei o que você tem na sua mente. Eu sei o que você vive no seu dia a dia. Eu sei o que acontece no secreto do teu quarto. Eu sei o que acontece no teu trabalho. Eu sei o que acontece no trajeto da sua casa para o teu trabalho e vice-versa. Eu sei o que está se passando nesse momento na sua mente e no seu coração. E Ele pergunta para você: o que você quer que eu te faça? Eu não só quero curar você, eu quero ter uma comunhão contigo. Eu quero te abraçar e ter uma comunhão contigo. Não somente te curar, eu quero que você abra os teus olhos e me veja na tua frente. Saiba que eu estou ali o tempo todo com as mãos estendidas para te guiar no mais escuro caminho que você nesse momento esteja caminhando. O Senhor quer caminhar contigo, não somente te curar. A cura que o Senhor quer promover na tua vida é somente um plus das coisas muito mais grandiosas que Ele tem para você. Ele só quer que você responda para Ele, na sua mente e no seu coração nesse momento: o que você quer que o Senhor Jesus Cristo faça pela tua vida? Qual é o milagre que você precisa? Qual o milagre o Senhor precisa fazer para você, para que você abra os teus olhos, veja Ele na tua frente e saiba que Ele é contigo a cada momento da sua vida. O Senhor quer ter uma comunhão contigo. Naquele momento, o cego diz ao Senhor: Mestre, o que eu quero? Eu quero que o Senhor me faça enxergar novamente. Eu quero ter vista, Senhor. Eu quero ter vista. Naquele momento, o Senhor olha para aquele homem e vê um homem disposto não somente a ser curado, não somente a crer na cura, mas ele vê um homem que está se entregando a Ele verdadeiramente, reconhecendo Ele como o Messias, o Cristo de Deus, e buscando uma comunhão com o Senhor verdadeiramente. O Senhor Jesus diz para ele: vai, a tua fé te salvou. É interessante que naquele momento Bartimeu não consegue somente a cura, mas também a salvação. Jesus fala: a tua fé te salvou. Você vai ser curado. E através da tua entrega a mim, me reconhecendo como o Messias, como o Senhor da tua vida, você vai passar a ter comunhão plena comigo. Eu passo a estar contigo todos os dias. E a palavra nos informa que a partir daquele momento, Bartimeu abre os olhos e ele volta a enxergar. Imediatamente. Ele volta a enxergar e a partir daquele momento a palavra afirma que ele segue a Jesus pelo caminho. Ele não se aparta mais do Mestre. Ele passa a estar em comunhão plena com o Senhor Jesus. Nessa manhã,
O Senhor não quer somente curar a sua alma, a sua mente, o teu coração. Nessa manhã, a palavra do Senhor Jesus para cada um de nós é: o que queres que eu te faça? Para que você seja curado e para que você tenha comunhão plena comigo. O Senhor quer te abraçar, quer caminhar de mãos dadas contigo a cada instante, a cada momento, te apresentando um caminho muito mais excelente, uma vida muito mais maravilhosa, muito mais plena. Quando Bartimeu, ele declara ao Senhor que ele quer ser curado e o Senhor o cura, eu imagino a felicidade daquele homem. E é interessante que eu fico imaginando, a primeira coisa que Bartimeu viu quando abriu os olhos, o Mestre Jesus na frente dele. Jesus quer curar você, para que você olhe para a tua frente, diante de você, e o veja ali, sempre disposto a te estender as mãos. O Senhor quer te transformar num vaso de bênção, num vaso de honra. O Senhor quer te transformar num instrumento a ser usado por Ele. Ele não quer somente salvar a tua vida, te curar de todos os males, mas Ele quer que você seja um proclamador e um propagador da palavra dEle. Ele quer que você seja um instrumento a ser usado para alcançar outras vidas. O Senhor Jesus quer que a tua comunhão com Ele te leve à excelência, que você seja curado, seja salvo, e que você possa estender essa tão grande salvação, através da tua vida, às outras pessoas que estão em tua volta. O Senhor Jesus, Ele quer te curar, e Ele faz a pergunta para cada um de nós essa manhã. É uma pergunta insistente do Senhor: o que você quer que eu faça por você? O que você precisa que eu faça por você? Que nós possamos ouvir essa pergunta do Senhor Jesus, que é quase um chamado, e nós possamos verdadeiramente fazer como Bartimeu, lançar de nós a capa, vencer as multidões que se colocam à nossa frente, e caminhar resolutos para nos encontrar com o Senhor, para que Ele possa abrir a nossa visão, que nós possamos enxergá-lo e que nós possamos ser curados de tudo aquilo que tem nos impedido de aproximarmos dEle. Ele quer que nós estejamos lado a lado com Ele. E aquilo que te impede, essa manhã, o Senhor vai derrubar por terra. Essa manhã o poder do Senhor vai invadir a tua vida, e tudo aquilo que te impede de caminhar rumo a Ele, vai cair por terra. O Senhor quer curar a tua alma, o teu coração, a tua mente e o teu corpo físico. Só responda essa pergunta para Ele: o que você quer que Jesus faça por você? Eu quero convidar o grupo de louvor para estar aqui à frente, para que nós possamos louvar ao Senhor com uma canção. Eu quero chamar também o pastor Moisés à frente, para que ele possa, após o louvor, orar com a igreja. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que o Senhor possa ter falado com cada um de nós, tocado a nossa mente e o nosso coração para aquilo que Ele tem para nós, a partir de hoje, e que nós possamos nos dispor a ter a nossa visão aberta pelo Senhor, para que nós possamos ver quão grandes coisas Ele tem preparadas para nós. Amém? O grupo de louvor.